Oi pessoal, tudo bom com vocês? Esse é um vídeo sobre genética, da matéria da parte do Cezinha, e eu vou fazer exercícios depois na parte da apostila. Então vamos começar agora relembrando algumas coisas que vocês já deviam meio que saber. O azão que a gente vai usar, ele vai ser sempre o dominante e o azinho é sempre o recessivo. Então como que vai funcionar? Sempre que eu tiver um azão, ele vai dominar sobre se ele tiver algum azinho pequenininho. Então o azão, ele vai ser, quem vai dominar vai ser o azão. Entre azão e azinho, quem domina é o azão. E aí o azinho, ele só vai estar lá meio que pra carregar a herança. E aí quem vai dominar, na verdade, vai ser o azão. E entre azinho e azinho, quem domina é azinho. Então o único jeito do azinho dominar é ter dois azinhos. Então agora a gente vai fazer dois exemplos de cruzamento para ver como que funciona, tá? Então aí eu tenho um par de homozigoto dominante e um par de homozigoto recessivo. Você pode fazer tanto por quadro de Punnett quanto por distributiva. Vou fazer por distributiva porque é bem mais rápido e prático e fácil, tá? E aí eu tô distribuindo primeiro o azão. O azão com o primeiro azinho dá azão-azinho e o azão com o segundo azinho dá azão-azinho. Depois, o segundo azão com o primeiro azinho dá azão-azinho e depois azão-azinho. Então aí, a probabilidade de eu ter um azão-azão é 0%. A probabilidade de eu ter um azinho é 0%, mas a probabilidade de eu ter um azão-azinho é 100%. É bom a gente ter essa noção de probabilidade, por mais que não caia, é bom a gente ter essa noção de que com certeza esse casal vai ter um filho heterozigoto, tá? Vamos pro próximo exercício agora, ou não, o que eu tô fazendo? Ah, tá, vamos pro próximo exemplo agora, que é azão-azinho com azão-azinho. Então, são dois heterozigotos, né? Então, vamos lá. O primeiro azão com o primeiro azão vai dar azão-azão. Depois, vai dar azão com azinho, vai dar azão-azinho. Depois, o azinho com azão vai dar azão-azinho. Azinho-azão e azão-azinho representam a mesma coisa, então não muda nada. E depois, por último, azinho-azinho. Então, a probabilidade de dar azão-azão é 25%. Porque tá vendo que 4 representa 100%? Então, como só é 1/4, pode ser tanto, a gente pode falar tanto 1/4 quanto 25%. De dar azão-azinho é 50% ou metade, que é 1/2. E para dar azinho-azinho é 25% ou 1/4 também. Agora a gente vai para a apostila fazer uns exercícios e a gente vai começar com esse 1 da 390, tá? Vamos fazer a leitura então. Entre as raposas, os alelos pesão e pezinho determinam os seguintes genótipos e fenótipos. O que são os genótipos? Os genótipos são sempre as letrinhas, então é pesão-pesão, ou pesão-pezinho, ou pezinho-pezinho. E os fenótipos é como que vai representar essas letrinhas. Então, por exemplo, aí tá falando que pesão-pesão é a morte do embrião, ou pesão-pezinho é pelagem prateada. Então, como que o genótipo vai afetar o indivíduo é o nosso fenótipo, tá bom? E aí tem a letra A aí. Que proporção é obtida quando as raposas prateadas são intercruzadas? O que significa intercruzadas? É quando eu fizer prateada com prateada. Tá vendo que a pelagem prateada, ela é pesão-pezinho? Então, a gente vai fazer pesão-pezinho cruzando com pesão-pezinho. Então, vamos lá. Vamos fazer... A gente, na verdade, já fez isso. A gente fez com azão-azinho e azão-azinho. Mas a gente vai fazer de novo agora com pesão-pezinho, tá? Então, escrevi aí. E aí, o primeiro com o primeiro vai dar pesão-pesão. Depois, o primeiro com o segundo vai dar pesão-pezinho. Depois, o segundo com o primeiro vai dar pesão-pezinho. E o último com o último vai dar pezinho-pezinho. Então, vai dar a mesma coisa que a gente fez lá no último, né? Para dar pesão-pesão é 25%. Para dar pesão-pezinho é 50%, ou 2/4. E para dar pezinho-pezinho é 25%. Agora, usando o que a gente fez lá na folhinha, a gente vai colocar aqui a proporção obtida quando as raposas prateadas são intercruzadas. Mas a proporção, sempre que ele falar proporção, é fração. Então, a gente não vai poder deixar como 25%.
Por que eu coloquei aí como 1/3 de pezinho, que é a pelagem preta? Porque 25% do pesão vai ter morte do embrião. E aí a gente não vai considerar. E aí só vai ter 50% de pesão, que a pelagem é prateada, e 25% de pezinho, que tem a pelagem preta. Então, esse 50% de pesão, vai ser 2/3 e 25% de pezinho, vai ser 1/3. Eu não sei se deu pra entender, mas a gente desconsidera aqueles 25% de pesão, porque tem morte. E aí muda as coisas. Agora ele quer saber, o alelo P está se comportando como dominante ou recessivo quando causa, respectivamente, letalidade e cor de pelagem preta. Vamos pensar na letalidade. Para ele morrer, por exemplo, se ele for pesão, ele morre. Mas se ele for pezinho, ele não morre, ele tem pelagem prateada. Então, para letalidade, ele é recessivo, porque ele precisa dos dois para poder dominar. Agora, vamos ver na cor da pelagem prateada. Na pelagem prateada, ele é pezinho. Agora, para pelagem preta, ele é pezinho. Então, tá vendo que se ele tiver um pesão, ele já vira prateado. E aí, no caso, para pelagem preta, ele é recessivo porque ele precisa dos dois pezinhos para poder dominar. Não sei se deu para entender, mas na prateada, se ele tiver um pesão, ele já domina, então por isso ele é dominante, tá? Espero que vocês tenham entendido esse exercício, mas a gente vai pro próximo para poder resolver mais e o vídeo poder ficar curto. Vamos ler agora o exercício 2. Em gado de raça Dexter, existe uma anomalia conhecida como bezerro bulldog, devido a um gene recessivo que provoca deformidades na estrutura óssea. Em geral, esses bezerros são abortados entre o 6º e o 8º mês de gestação. Letra A. Se forem cruzadas vacas heterozigotas com touros heterozigotos, qual a proporção genótipica esperada entre a prole no desmame? Justifique sua resposta. E letra B. De acordo com as informações acima, quantos abortos devem ter ocorrido se nos cruzamentos mencionados tivessem sido obtidos 24 bezerros? Então vamos lá. A gente sabe que para dominar, ele é um gene recessivo, então ele é azinho. Mas a gente vai ver a letra B, porque o nome da doença é bezerro bulldog. A gente sempre usa o recessivo, a letra do recessivo, para poder fazer as contas. Então a gente vai usar a letra B, vai ser bezão e bezinho. E ele fala que a doença de um gene recessivo. Então, para ter a doença, ele vai ter que ser bezinho. E aí, pelo que a gente leu, todo bezinho, ele vai morrer entre o 6º e 8º mês de gestação, tá bom? Então, ele quer saber, se forem cruzadas as vacas heterozigotas com os touros heterozigotos, qual a proporção genótica esperada na prole no desmame, tá bom? Vamos fazer bezinho com bezinho. E a gente já fez 2 vezes, mas vamos fazer de novo. O primeiro com o primeiro vai dar bezão, depois bezinho, depois bezinho e por último bezinho. Então, essa ficou nossa proporção. Porém, contudo, todavia, quem for bezinho, o que acontece? Morre. Então, 50% a gente sabe que é bezinho, que é 2/3, e 25% é bezão, que é 1/3. Então, quem for bezinho e bezão vai ficar normalzão. E quem for bezinho vai morrer e a gente não vai contar na proporção. Agora acho que deu pra entender melhor, né? Tipo, o negócio do 2/3 e 1/3. E agora na B ele quer saber, se forem, de acordo com as informações acima, quantos abortos devem ter ocorrido se nos cruzamentos mencionados tivessem sido obtidos 24 bezerros. Então, de 24, quantos vão sobreviver e quantos vão morrer? E aí eu coloquei o total, que são 24 bezerros, e eu dividi por 4. Por que eu dividi por 4? Porque agora a gente está pensando no total, e eu vou querer 1/4 de 24. Então, eu vou dividir por 4 e vou descobrir 6 bezerros. Ou você pode ver também, 24 é 100% e 25% é X. Você pode fazer de várias formas essa regrinha de 3, contanto que você chegue em 6 bezerros, tá bom? Acho que deu para entender isso. Vamos agora para o do próximo módulo, que é esse aí, que agora tem um heredograma, eu acho que é assim que fala.
Vamos lá. Determine seu caráter em estudo é dominante ou recessivo e escreva os genótipos possíveis dos indivíduos representados, falei errado. E aí, como que a gente vai saber se é dominante ou recessivo? Tem duas formas. Ou você vê dois iguais achando um diferente, dando um diferente, uma mãe com um pai dando um filho de outra cor, e aí, obrigatoriamente, os pais vão ser heterozigotos e vai ser uma doença recessiva. Isso é uma regra. Ou então você vai fazendo o teste, vai colocando tudo o que você acha, até que vai chegar num lugar sem saída. Daí você sabe que se você estava testando como recessivo, não é dominante. É assim que eu descubro. Mas vamos lá. Como que vai acontecer? Todos os amarelos, eles são normais. E os verdes são com a doença que a gente está tratando aí. Então, os verdes a gente vai começar como doença recessiva. Sempre começa como doença recessiva. Doença, ela não é em qualquer um que ela vai se manifestar. Vão ser nas azaradas. Então, vão ser poucos eles. Então, vamos tratá-la como doença recessiva. Então, eu vou colocar em todos os verdinhos, azinho, azinho. Coloquei no 2, azinho, azinho. Coloquei em todos. No 4, azinho, azinho. No 11, azinho, azinho. No 12, azinho, azinho. No 9, azinho, azinho. No 15, azinho, azinho. Todos. Este azinho, azinho. Agora, você vai para os amarelos, que são os normais. Como é que faz para ser normal? Se você tiver um azão, você já está normal. Porque para a doença ela se manifestar, você tem que ter dois azinhos. Então, se você for azão, azão ou azão, azinho, você não vai manifestar a doença. Então, você vai ser normal, aparentemente. Então, todos os amarelos eu já coloquei azão para facilitar aí. E aí, depois você começa a pensar. Por exemplo, vamos começar por algum aí. Então, eu decidi começar pelo 1 e pelo 2. É um casal que tá dando o 5 e o 6. Só que vai vir sempre um da mãe, uma letra da mãe e uma letra do pai. Se ela tem um azão, é porque uma letra já veio da mãe. Se o pai só tem azinho, azinho pra dar, vai dar azinho. Então, o 5 vai ser heterozigoto. No 6, também a mesma coisa. Falta do pai, ele vai dar azinho. O 1 não dá pra descobrir, porque a gente não sabe os descendentes dele. No 3... Tá vendo? A mesma coisa. O 7 a gente já sabia que tinha um azão, então pro 4 dá alguma coisa. Desconsiderem que eu coloquei o 3 como azão, azinho, mas é que eu achei que o 9 também fosse filho deles e não é. Eu confundi, perdão. E aí, no 6 e o 7 eu já descobri que eles são heterozigotos só com essa regrinha. E aí, tá vendo que eles estão dando origem ao 11 e o 12, que são diferentes? Então, obrigatoriamente, eles tinham que ser heterozigotos mesmo. No 10, não dá pra saber, porque pode ter vindo esse azão, tanto do 6 quanto do 7, e tanto o 6 quanto o 7 podem dar azão ou azinho. Então, vai ser azão traço no 10. O 11 veio um azinho do 6 e um azinho do 7. No 12 veio um azinho do 6 e um azinho do 7 também. No 13 tem o mesmo caso do 10, tá vendo? Pode vir do 7 ou do 6, tanto azão quanto azinho. A gente não sabe de onde veio esse azão, então não dá pra saber. É azão traço, tá bom? Pra onde que eu vou agora? Agora eu vou pro 16. O 16, ele é a origem do 12 com o 13. Se ele é normal, ele tem um azão, que provavelmente veio do 13, porque o 12 não pode dar azão. Então, como o 12 só tem azinho pra dar, ele ficou heterozigoto, azão, azinho. O 17, tá vendo que ele tem dois azinhos? Um veio da mãe, que é o 12, e um veio do pai, que é o 12, e um veio da mãe, que é o 13. Então, a mãe, obrigatoriamente, precisa ter um azinho também. Ok? Acho que vocês entenderam bem. Agora, vamos para o exercício 8, que eu vou usar a voz que eu estava fazendo no dia, que eu estava explicando no papel, mas não liguem pro fundo, que tá um pouco zoado. São os normais. E os rosinhas serão os nossos afetados. Tá? Então vamos começar pelo normal. Pra gente ser afetado, a gente vai colocar como azinho, azinho. Pra gente ser normal, a gente precisa ter pelo menos um azão. E ele vai dominar sobre se tiver um recessivo ali. Tá? Então pra ser normal, aqui a gente vai ter um azão traço, 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 um azão traço. Eles são todos normais. Pra ser afetado, então, aqui tem que ter um azinho, azinho, um azinho, azinho. Aqui vai vir um da mãe, um do pai, um da mãe e um do pai. Ué,
Apareceu um normal aqui no meio, mas eu só tenho na mãe e no pai sozinho pra dar. Deu um bug aqui. O que a gente pode concluir, então? Que a nossa doença, ela é dominante. Então, pra ser afetada, a gente vai trocar. A gente vai colocar como se ele tivesse um azão, ele já fica dominante. E pra ser normal, ele precisa ter o azinho e o azinho. Vamos trocar pra você ver que o heredograma fica bem mais fácil quando eu troco as letras. Como? Quem é normal? Pra ser normal aqui, a gente vai colocar como azinho, azinho. Vai ser normal aqui, vai ser recessivo. E pra ter a doença, vai ter que ter pelo menos um azão. E aí a gente torna a doença dominante. Então, pra ser normal, o normal é o verde, que no meu caso são os azuis, e a doença daí ela é rosa mesmo. Tá. Então, pra ser normal, é azinho, azinho. Aqui é azinho, azinho. Aqui, um filho vai vir da mãe e do pai. Vai ser azinho, azinho. Todos normais. Azinho, 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 azinho e azinho, azinho. Veio todos um da mãe e um do pai. Aqui, ele é afetado. Então ele precisa ser azão, traço. Aqui é afetado, azão, traço. Afetado, azão, traço. Afetado. Só que aqui, a gente surgiu um normal. Quem que é o normal? O azinho, azinho. Então, obrigatoriamente, vai ter que ter um azinho aqui e um azinho aqui. Tá? Aí vai vir um da mãe aqui. Vamos rever esse aqui. Vai ter que vir um da mãe. Pode ser o azão e vai vir um do pai. A gente não consegue saber porque ele é heterozigoto. Aqui também vai ser azão, traço. Porque ele tem a doença. E aí, aqui, como que fica? A gente chega na conclusão que tá cruzando um azinho, azinho com um azão, traço. Pra ser normal, a gente sabe que é azinho, azinho. Então vai ter que vir um da mãe e um do pai. Certo? Veio um do pai, um azinho, vai ter que vir um daqui, azinho. Aqui é azinho, azinho. Vai vir um daqui e um daqui. Aqui é azinho, azinho. Vai vir um daqui e um daqui. Tudo dando certo. Aqui, como tem a doença, eu vou ter que ter um azão, que tá vindo daqui, e o outro só pode dar um azinho. Aqui vai vir um azão e só pode dar outro, que é o azul, porque ele tem a doença. Entendeu? Viu como não deu erro? Quando a doença ela é dominante e você tenta a doença no recessivo, chega uma hora que não dá certo, que no caso foi esse nosso probleminha. E você troca, você coloca o normal como recessivo e a doença como dominante. Tá bom? Vamos ver as alternativas lá? A primeira alternativa. Após a análise desse heredograma, pode-se afirmar que todos os indivíduos normais são homozigotos recessivos. Sim, todos os normais, aqui a gente trocou, né? A gente deixou eles como homozigotos recessivos. E deu certo, tá? Então, é isso. Eu acho que eu resolvi já 2 exercícios de heredograma. E já tá bom, já. Bom, gente, eu não gravei um final pra esse vídeo, mas se você gostou, por favor, deixa o gostei aí embaixo, que me incentiva muito a continuar fazendo esses vidinhos. E espero que vocês vão ver na prova de biologia. E até a próxima. Tchau!